Se você está cansado, sobrecarregado, você já sabe para onde você tem que ir. Para os braços de Jesus. Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Jesus nos ensina aqui que nós não precisamos de um sofrimento excessivo nessa vida para a gente aprender as nossas lições. Claro que nessa vida a gente vai ter aflições. Jesus mesmo nos disse isso em outra passagem, que no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Nós não teremos aqui uma vida cheia de facilidades. Com certeza, todos nós, cada ser humano, enfrenta os seus desafios. Mas a questão não é essa. A questão é que muitas vezes a gente sofre em demasia, de forma totalmente inútil, de forma desnecessária. É muito doce quando a gente ouve: Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ou seja, entreguem o seu sofrimento, a sua carga para mim. Mas será que você está pronto para entregar a sua carga para Jesus? Será que você está pronto para conseguir chegar até Ele? Ou você está apegado demais ao seu sofrimento, à sua resistência? Quando eu digo resistência, eu quero dizer que várias situações se apresentam em nossas vidas e a primeira coisa que a gente faz, a nossa primeira reação, costuma ser resistir, resmungar, espernear, como uma criança birrenta que não aceita aquela situação. E é claro que muitas delas são difíceis. Alguns desafios realmente são complicados para nós. Mas já reparou que quando a gente precisa fazer algo e a gente coloca primeiro uma resistência do tipo, ai, não quero, não vou, e começa a se negar, fica ainda mais difícil? Mas quando a gente entra com a aceitação, tudo fica mais fácil, fica um pouco mais leve. Essa é uma atitude necessária para a gente entregar os nossos fardos para Jesus, para a gente carregar um peso um pouquinho mais leve nessa vida. Como eu disse, é claro que a gente vai ter aflições nessa vida, que a gente vai ter desafios. Não foi uma vida livre de desafios que Deus nos prometeu aqui. Mas Ele nos prometeu estar conosco em cada um deles. E estar conosco significa, às vezes, dividir aquele peso, como a gente faz quando a gente vai fazer compras e está com um amigo e a gente divide o peso das sacolas. Jesus é o nosso amigo que está do nosso lado e Ele pode nos ajudar a carregar. Ele é inclusive um amigo muito mais forte do que a gente. Quanto Ele pode nos ajudar a carregar esse fardo? Alguns desafios realmente são muito pesados para nós e eles nos derrubam muitas vezes, parecem ser mais pesados do que a gente consegue carregar. E é nessas horas que a gente precisa ir para Jesus, entregar aquilo para Jesus, dizer, olha, isso aqui é pesado demais, eu não sei o que fazer com isso, porque muitas vezes a gente não sabe. E é receber a resposta, receber o auxílio. Muitas vezes o que você precisa fazer é tirar a resistência, aceitar, entregar e confiar. Como é difícil às vezes confiar. Às vezes a gente vive situações em que a gente fala assim, vou colocar nas mãos de Deus. Mas a gente fica ali, coloca nas mãos de Deus e fica puxando de volta, fica segurando. A gente não deixa que Ele age porque a gente fica querendo controlar. A gente quer resolver do nosso jeito. Às vezes a gente só precisa entregar nas mãos dele e soltar, liberar as nossas mãos. Quando eu digo isso, é claro que eu não quero dizer que você não tem que fazer a sua parte, porque a sua parte Deus não vai fazer por você. Com Ele é só o impossível. O possível é com você. Então, se empenhe em tudo que é possível você fazer. Coloque o seu melhor em tudo que você fizer. Chegou um desafio? Pense, raciocine, peça a ajuda de Deus para você saber como você vai se sair da melhor maneira possível daquela situação. Mas quando você se deparar com a parte do impossível, aí é com Ele e você precisa colocar nas mãos dele. Tenho certeza que você já vivenciou isso. Alguma situação parecia não ter solução na sua vida. E você não sabia mais o que fazer. E você tentou de diversas formas. E aí, em um determinado momento, você entendeu que não tinha mais o que fazer. E aí você deixou pra lá. Porque essa parte não tinha mais o que fazer. A sua parte você fez. E aí Deus entrou com uma solução completamente inesperada.
Embora você tenha pensado em vários tipos de maneiras de resolver aquilo, tenha tentado e não tenha funcionado, a solução que Deus trouxe não foi uma solução pensada por você. Já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. E ele nos mostra que a solução dele sempre é leve, é mais eficiente, é tranquila e ela é mais inteligente. Ela vem de uma forma completamente inesperada. A gente não sabe como que aquilo foi possível, mas aí Deus vai lá e age. Às vezes um milagre mesmo, é como se fosse um milagre, e às vezes é um milagre. Então, aprenda a descansar em Deus. Descansar em Deus não é só, como eu disse, deitar no sofá e ficar esperando Deus fazer a sua parte, porque a sua parte ele não faz. Mas a parte dele, ele faz com maestria, ele faz com leveza, ele faz com alegria. E a gente precisa aprender a parar de ser tão controlador, a querer fazer tanto as coisas do nosso jeito. A gente acha que a gente é o melhor em tudo, que a gente sabe fazer, que a gente sabe qual é o melhor jeito de resolver. Pode reparar que muito disso é apego. E como eu disse, controle. O apego de algo que você não quer perder, algo que você não quer abrir mão, que você reluta, que você acredita que realmente precisa daquilo para viver, e aí você não quer soltar. Mas quando você finalmente libera, a solução que Deus traz para sua vida é paz, é de leveza, de alegria. Por que será que é tão difícil que a gente entregue as coisas nas mãos dele? Será que nos falta fé para entender que ele sabe o melhor caminho? Que ele tem a melhor decisão para nós? Com certeza nós somos ainda muito imaturos em fé, mas nós temos o tempo da nossa vida para aprender. Se você ainda é vivo, como eu disse no vídeo anterior, se você ainda respira, pode ter certeza que o seu propósito está de pé. E o seu propósito é também desenvolver a sua fé, melhorar a sua conexão com Deus, entender o que Ele quer para a sua vida. Porque quando é para deixar com Ele, Ele fala conosco, Ele nos tranquiliza. Ele fala, essa parte aqui é comigo, vai só até ali, até determinado ponto, e dali em diante, deixa comigo que eu resolvo. E você precisa seguir essas instruções. Parar de querer ser tão controlador e querer resolver tudo da sua maneira. Pense você com a sua mente tão limitada, querendo dar a melhor solução, quando Deus tem a melhor solução. Quando Ele é o detentor de toda a sabedoria do universo e Ele quer te ajudar. Só que Deus é muito elegante, como eu brinco. Deus é muito tranquilo. Ele não arromba portas. Ele só entra quando você abre a sua porta. Então pode ter certeza que se você quer uma transformação na sua vida, você precisa deixá-lo agir. E para você deixá-lo agir, você precisa confiar nele, abrir a porta do seu coração, deixá-lo entrar e fazer o que precisa ser feito. Entregar mesmo, com confiança de que vai ser resolvido. E quando a gente está em confiança, a gente é muito atormentado pelo inimigo, no sentido de que a gente não vai conseguir, de que vai dar errado, e aí a gente quer controlar de novo. E aí pode reparar como as circunstâncias ao nosso redor parecem contribuir para que a gente não tenha fé. Parecem testes. Situações contrárias começam a acontecer justamente para te fazer duvidar. O inimigo começa a plantar no seu coração sementes do mal, de desconfiança, de desespero, de medo. E é nessas horas que o seu dever é ser o guarda, é vigiar, é orar, manter a sua energia boa, o seu pensamento elevado em Deus, conectado a Deus e fechar a porta para o inimigo. Não deixe ele fazer morada no seu coração e colocar sentimentos de desconfiança, de medo, de desespero, porque isso atrapalha e muito o agir de Deus. Deus precisa que você haja, que você permita que Ele haja, aliás, que você permita que Ele habite no seu coração e faça a transformação. Ele não pode ocupar o mesmo espaço que o inimigo, e você é que decide quem você vai deixar ficar ali. Então, sempre que você sentir que o inimigo entrou e começou a fazer morada no seu coração, expulse-o. Não deixe, dois pensamentos não ocupam a mesma mente ao mesmo tempo. Então decida que pensamento você vai alimentar.
E às vezes um remedinho rápido para expulsar o inimigo é cantar uma música que te faça bem, é fazer uma atividade física de alta intensidade, é tomar um banho. Você sabe aquilo que vai expulsar o inimigo, que vai mudar completamente o seu padrão. E saiba, sempre que você está prestes a mudar o seu padrão, o inimigo vai tentar te desanimar. Ele vai dizer, não faça isso não, é bobagem. Isso não vai adiantar nada. Que coisa de gente boba. Ele vai falar isso para você ficar ainda mais desconfiado e não querer melhorar o seu padrão. Porque ele sabe que se você melhorar o seu padrão de pensamentos, ele é expulso imediatamente, os seus sentimentos melhoram e aí sim ele sai. E aí sim Deus toma conta novamente. Então pense nisso. Eu vou ficando por aqui. Envie esse vídeo para aquele amigo que você sabe que você vai conseguir ajudar com esse vídeo. Curta esse vídeo também e deixe o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.